E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos que vamos, então, começando mais uma resolução aqui de questões da banca Fundatec, aí, banca do seu concurso público. Vamos que vamos? Então tá, o prof tá meio ruim da voz hoje, mas não dá nada, não dá nada. Vamos que vamos. Olha aqui, ó. Vamos lá, deixa o prof já compartilhar a tela aqui com você. Vamos lá, só um minutinho. Peraí, janela, tá aqui, muito bem, compartilhado nossa tela, então mais uma prova aí da Fundatec, né, pessoal, essa aqui aí do ano de 2022, então prova bem recente aí para você, tá, para a gente ir trabalhando sempre questões da Fundatec, algumas a gente pega, né, de alguns certames aí, de alguns concursos um pouquinho mais antigos, até para você ver que há muito tempo a banca Fundatec aí trabalha com o mesmo padrão, mas óbvio a gente vai dando prioridade também para as provas mais recentes, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas. Você já conhece muito bem, olha só, texto bem legal, texto bem extenso, passagem para outro país, né, da nossa querida Marta Medeiros. O texto é bem legal, bem interessante, mas o que que você vai fazer? No primeiro momento, você vai pular o texto. Por quê? Porque você sabe, olha só, gente, eu vou até tirar um pouco do zoom aqui para mostrar para você, tá? São 10 questões nessa prova. Das 10 questões, tá? Apenas uma questão é de interpretação de texto. Ou seja, tá? Por que que eles fazem isso? Eles fazem isso justamente com a intenção de tirar o seu tempo, né? Já vimos isso. Claro que o prof depois vai fazer a leitura aqui com você para que a gente possa responder a questão de número um. Mas eu já vou pular de cara a questão de número um. Por quê? Porque eu quero que você se acostume com isso, tá? Eu quero que você se acostume justamente com essa ideia de não começar pela questão de interpretação, e sim começar pelas questões de gramática, porque você vai ter uma média ali de 9, 8 questões de gramática. Então, resolva as questões de gramática primeiro, depois você fará a leitura do texto, beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Eita, tosse. Olha aqui, vamos lá. Tá? Questão de número 2. Aí sim, deixa eu dar um zoom aqui. Questão de número 2 já é uma questão, né, de gramática, uma questão de concordância verbal. Gente, lembra que o verbo ter na forma tem, ele apresenta duas grafias. Eu tenho tem sem acento e eu tenho o tem com acento circunflexo, certo? O tem sem acento circunflexo é para a terceira pessoa do singular. Então, quando eu digo assim, ó, ele tem uma pessoa especial ao seu lado, né? Então, Dani tem uma pessoa especial ao seu lado. Ele tem. Quem é que tem? Ele, né? Ele é o sujeito é uma terceira pessoa do singular. Esse tem aqui fica sem acento circunflexo. Agora, quando eu digo assim, ó, eles têm uma conexão muito grande. Ai, Dani tá apaixonada. Olha aqui, ó, né? Só exemplo. Tá, mas também, né? Olha aqui, ó. Então, eles têm, tá? Uma conexão, ó. Quem é que tem? Eles. O sujeito agora é a terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural. E se eu tenho uma terceira pessoa do plural, né, pessoal? Aí, como sujeito, o tem aparece com acento circunflexo, tá bom? Tranquilo? Sem problemas? Então, vamos ver no texto agora quais são os sujeitos ali daquelas lacunas, né? Lacuna 3, 13 e 27. Isso, 3, 13 e 27. Já vamos aproveitar, já vamos marcar, ó, 3, 13 e 27, tá? Porque daí evita aquela coisa, né? Fica voltando na questão toda hora, já ganhamos tempos, né? Tempo. Então, como os prédios antigos não têm, vamos lá, quem é que não tem? Os prédios antigos. Isso aqui não é uma terceira pessoa do plural? Sim, porque é a mesma coisa que eles, né? Então, eles têm acento circunflexo, tá, pessoal? Depois, desnudar-se em público, tá? Tem nada de erótico. Olha que interessante, né? Quando eu pergunto assim, ó, que é que tem nada de erótico? Resposta: desnudar-se em público. Isso aqui é uma oração exercendo função de sujeito, gente. É a famosa oração substantiva subjetiva. Que coisa louca, né? Por isso que é importante que você tenha também uma base gramatical, tá, gente? Então, lembra que quando eu tenho uma oração exercendo função de sujeito, a gente chama esse sujeito de sujeito oracional, justamente porque é uma oração exercendo função de sujeito, ou seja, uma frase com verbo exercendo função de sujeito. Tá, Dani? E aí? E aí que é o seguinte, sempre que eu tiver um sujeito oracional, o verbo fica obrigatoriamente no singular, tá, gente? Obrigatoriamente no singular. Então, tem nada
de erótico, tá? E por último, nós temos ali embaixo, todas as nações têm problemas. Quem é que tem problemas? Todas as nações. Todas as nações não seria a mesma coisa que elas? Todas as nações? Sim. Então, todas têm. Elas têm acento circunflexo. Tá bom, gente? Então, ficou tem e tem, né? Tá? Os dois, o primeiro e o último com acento circunflexo e o do meio sem acento circunflexo, o que nos dá como gabarito a letra A de Argentina. Tranquilo? Barbadinha? Vamos para a próxima. Espera aí que deu uma travadinha no meu PC aqui. Deu, vamos lá. Tá? A próxima, pessoal, diz assim, ó, os vocábulos aceitável, atitude e questões podem ser substituídos, respectivamente, sem alteração de sentido ou de outras palavras no trecho nos quais se encontram por. Vamos lá. Aquilo que é aceitável é o quê? Até pode ser tolerável, censurável, acho que já não entraria, né, pessoal? Tá? Mas, enfim, vamos lá. Depois, atitude, né? Vamos ver, a atitude seria normalmente a postura, né? Tá? É considerado uma atitude naturalista, é considerado uma postura naturalista. Beleza, pode ser postura, pode ser comportamento também, né? Tá? Então, aqui poderia, aqui poderia, aqui poderia e aqui poderia. Pá, não tá muito legal isso, né? Agora, vamos lá, questões na linha 16. Vamos lá. Característica é a mesma coisa que questão? Não, tu está questionando algo, gente. Não é a mesma coisa que uma característica, né? Tá? Então, cairia fora a letra A. Perguntas. Opa, na letra B. Interessante. Tá? E depois, vamos lá. Perguntas. Interrogações, tá, a letra D já tinha caído fora, né? Característica cai fora aqui também, tá? Então, na verdade, a gente vai ficar entre duas aqui, né, pessoal? A gente vai ficar entre letra B de Brasil e C de Canadá. Então, na verdade, tá? Vamos ver ali a questão do admissível e do tolerável, tá? Vamos ver, deixa eu ver ali na linha de número 7 o que que ficaria melhor, né? Tá? Então, nós temos assim, sozinha é uma opção tão aceitável como qualquer outra, tá? Beleza, né, pessoal? Aqui não é no sentido de tolerar, porque tolerar parte do pressuposto que é uma coisa que tu não gosta, ou que tu desdenha, e que tu acaba tolerando, suportando, né? Aqui o aceitável é na questão de admitir-se mesmo, né? Até porque é uma ação que de fato acontece, né? Então seria mais admissível, letra B de Brasil. Questão bem legal, bem interessante, questão clássica da banca Fundatec, tá, pessoal? Essa questão de vocábulos, de substituição de um termo por outro. Não esqueça de analisar o contexto, tá? Analise sempre o contexto, de extrema importância isso, tá? Depois, questão de número 4. Opa, nossa, risquei aqui sem querer, vamos apagar isso aqui, tá? Questão de número 4. Deixa eu ver se apagou ali para você. Apagou, né? Apagou, beleza, tá? Questão de número 4, vamos lá. Diz assim, ó, lá o transporte público é levado a sério, carro não é símbolo de status. Se a palavra transporte fosse flexionada, só um minutinho, deixa eu tirar essa borracha aqui, vou tirar a borracha, vamos pegar a canetinha, tá? Se a palavra transporte fosse flexionada no plural, quantas outras palavras precisariam ser modificadas para garantir a correta concordância verbo nominal, tá? Então, questão clássica da banca Fundatec, né, questão de trocar uma palavra que está no singular por uma no plural, ver quantas outras sofreriam alteração, é bem isso. E aí, gente, olha só o que que nós vamos fazer, tá? Tem que destacar muito isso aqui, ó. Vamos pegar um marca-texto, tá? Para deixar bem destacado aqui para você. Quantas outras palavras precisariam ser modificadas? Gente, isso é de extrema importância. Se ele fala quantas outras palavras, é porque a palavra transporte, ao ser modificada, não conta. São quantas outras palavras precisariam ser modificadas. E normalmente a Fundatec faz isso, tá? Normalmente a Fundatec coloca quantas outras, então a gente não conta aquela ali. Então, lá o transporte público é levado a sério, o carro não é símbolo de Estado, vamos tirar, na verdade, só vamos flexionar o transporte no plural, tá? Então, vamos lá. Lá, os transportes públicos são, tá? Então, os transportes públicos são
né? E aí, são levado ou são levados? Gente, vamos lá. Quem é que é levado a sério? Os transportes públicos, né? Então, esse levado aqui é como se fosse o predicativo do nosso sujeito. E lembra que predicativo tem como elemento nuclear adjetivo. E adjetivo é uma palavra variável. Então, ele tem que flexionar junto. Olha só, lá os transportes públicos são levados a sério. Carro não é símbolo de status. Aí tu vai dizer assim, ah, Dani, não teria que ser carros? Não, tá? Por quê? Porque aquele carro ali é algo generalizador, né? Então, ele está generalizando, ele não tem a ver necessariamente uma concordância com os transportes, é uma exemplificação, tá? Portanto, tá? Lembra que carros, né, não precisaria aparecer no plural, tá? Então, ó, e ele ainda deixa bem claro isso, quantas outras palavras precisariam ser modificadas. As que precisam ser modificadas são essas aí. Então, ó, os, uma, tá? O públicos, duas. Dani esqueceu o transporte, lembra que não conta, tá? Públicos, duas. O que virou são três e o levado que virou levados, quatro. Por isso, gabarito, letra C, de Colorado, campeão de tudo. Beleza, gente? Tranquilo? Sem problemas? Então tá, vamos lá, vamos para a próxima aqui. A próxima questãozinha de número 5, questãozinha de número 5, diz assim, ó, assinale V se verdadeiras e F falsas nas assertivas abaixo relacionadas ao trecho. Nas praias, topless é considerado uma atitude naturalista, e até nos parques o pessoal tira a roupa sem constrangimento. É uma saudação ao sol. Tá? A expressão nas praias é uma locução adverbial, vamos ver, sim ou não? Sim, porque lembra que locução adverbial é a palavra, a expressão que indica uma circunstância. No caso, aqui é uma circunstância de lugar, mas poderia ser uma circunstância de modo, de lugar, de tempo, de causa, grau, intensidade, etc. Isso tudo tem valor adverbial. Então, a primeira tá certíssima, tá? Letra V de verdadeiro. Só que a gente já elimina, olha que legal, duas alternativas, né? Depois, o vocábulo naturalista é um substantivo. Gente, olha só, é considerado uma atitude naturalista. Naturalista não está caracterizando a atitude? Sim. Lembra, ó, atitude é um substantivo. Aquilo que caracteriza um substantivo é um adjetivo. Não é substantivo coisa alguma. Então, falsa a segunda, tá? Já eliminamos a letra A de Argentina. Ficamos já entre duas, tá? De brinde, tu já ganhou a terceira, tu já sabe que ela é falsa também. O termo e é um advérbio falso, né? Até porque essezinho, tá? Ó, e até é uma conjunção, é um nexo, tá? Então cai fora. E por último, o trecho apresenta duas preposições formadas por contração e uma preposição formada por combinação. Vamos lá, olha só, eu tenho aqui o nas praias. Topless é considerado uma atitude naturalista. E até nos parques, o pessoal tira roupa sem constrangimento, né? Tá? É uma saudação ao sol. Por que que eu destaquei essas expressões? Vamos lá. Vamos colocar aqui o nas, vamos colocar aqui o nos, e vamos colocar aqui o ao, certo? Então ele diz assim, ó, que há duas preposições formadas por contração, de fato. Isso aqui é contração, tá, gente? Contração é quando eu pego, por exemplo, a preposição em mais o artigo as, certo? E aí eu formo o nas. O que que acontece na contração? Na contração, alguma coisa se modifica, tá? Não é simplesmente juntar as duas palavrinhas e formar uma nova. Não fica, por exemplo, em emas, né? Emas, imagina, tá? Ou emos, né? Não, não é, tá? Então é em mais as, da nas, em mais os, da nos. Isso a gente chama de contração. Quando eu junto a preposição mais o artigo, formando nos, nas, dos, das, seria um outro exemplo de contração, tá? E aí a gente vai considerar isso aqui preposição, tá, gente? Preposição, certo? Só que é uma preposição que tem na sua constituição ali um artigo aglutinado, tá? Agora, aqui, pessoal, o ao, percebam que é a preposição a mais o artigo o. Alguma coisa se perdeu no meio do caminho? Não. Então, esse tipo de formação da preposição aqui, tá? A gente chama de combinação. Combinação, tá? Então, Dani, combinação
é quando ela se combina e nada se perde. Contração é quando ela se combina, mais alguma coisa se perde ali, muda alguma coisa. Perfeito, isso aí. Então, eu tenho duas preposições formadas por contração e uma preposição formada por combinação, ou seja, gabarito, letra E, de Eufrazino puxa-briga. Lembra do Eufrazino lá, da turma do Pernalonga? O texano, aquele que saía dando tiro nele, tadinho, do Pernalonga. Tranquilo, tadinho, nada, que ele era bem sem vergonha também. Ó, fechamos aqui, então, mais uma questão da Fundatec. O prof vai parando esse vídeo aqui para não ficar muito longo. Na sequência, a gente segue trabalhando a partir das questões ali de número 6, 7, e não te preocupa, que eu vou voltar na primeira questão, na questão de interpretação, tá bom? Te vejo no nosso próximo vídeo. Até lá, um abraço, tchau.